Muito bem, prosseguindo aqui no centenário do Reiki, Congresso Internacional de Reiki Online. Vamos lá, Johnny Decali, quem é a nossa próxima convidada? Pois é, Samuel, trata-se de uma pessoa muito querida, é uma cientista também, uma professora doutora, está sempre presente nos nossos cursos online, me ajudando como monitora, né? É professora universitária, e o tema que será abordado é um tema foi extremamente importante para o Instituto nesse período de pandemia. A nossa palestrante trata-se da professora doutora Francisca de Oliveira Cruz. O tema que será abordado por ela é a formação integral em Reiki à distância, entraves e possibilidades. Ela tem um belíssimo currículo. Ela é graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Moraes Júnior, no Rio de Janeiro. Tem mestrado pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Ela tem prática docente em diversas instituições de ensino superior, com ênfase na educação à distância, na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela tem desenvolvimento em nível nacional de mais de 30 projetos em gestão de pessoas, sobretudo em formação humana. É pesquisadora e autora de artigos publicados em congressos nacionais e internacionais e revistas especializadas. É expositora e dirigente de turma da doutrina espírita, é mestre em Reiki, em Karuna e monitora nos cursos online do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki. É integrante do grupo de Reiki à distância do Geide, que fica na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, onde eu me criei. Então, essa é a nossa próxima palestrante. E que história que você tem com a Francisca, com a doutora Francisca, que você queira compartilhar aqui no centenário, Johnny? Bom, ela chegou um pouco antes para os cursos presenciais, era aluna presencial, um pouco antes da pandemia. Em seguida, né, nós tivemos que fechar o instituto, como aconteceu no mundo inteiro, provisoriamente, e começamos a ensinar o Reiki à distância, que para mim era uma novidade. Eu sempre primei pelo ensino presencial. E ela me ajudou bastante, porque ela se inscreveu, se matriculou logo no primeiro curso, que foi no início, em março do ano de 2021, primeiro curso online que nós oferecemos, e ela já tinha o nível 1, e ela refez o nível 1 e partiu para o 2, e eu percebi que ela tinha muita experiência nessa parte de educação à distância, e com a ajuda dela nós chegamos à conclusão de que o ensino à distância ele é importante, porque nós conseguimos ter alunos dos nossos cursos que seria impossível numa outra condição, pessoas que moram na China, pessoas que moram na Europa, na América do Norte, em outros países, que o ensino à distância permitiu que essas pessoas participassem. Mas, com a ajuda dela, a gente teve essa percepção também da importância do ensino presencial. E com a ajuda dela, nós criamos o ensino híbrido, né? As pessoas poderem participar dos cursos online com a possibilidade de refazerem os cursos e as práticas presenciais nas nossas duas unidades, do Rio de Janeiro e em São Paulo. Ou seja, foi uma pessoa e é uma pessoa extremamente importante para o Instituto. Muito bem, então vamos lá. Receber a doutora Francisca de Oliveira Cruz aqui no centenário do Reiki. Maravilha, Francisca, muito grato pela sua presença e a palavra é sua. Olá a todos, gratidão ao Senhor da vida
ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade de luz e aos mestres de Reiki por essa oportunidade de aqui estar nesse evento de comemoração ao centenário do Reiki, organizado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki, do qual eu tenho a honra de ter feito toda a minha formação em Reiki. Apresento também a minha imensa gratidão aos senseis, Johnny e Rita de Carli, pelo convite de estar aqui falando por esse tema que é tão importante para mim, que é a formação integral em Reiki à distância, entraves e possibilidades. Agradeço igualmente a todos os que estão nos assistindo, ouvindo, ou que nos assistirão e ouvirão depois. Muito dessas pessoas são meus amigos, meus pares, meus irmãos de caminhada na formação do Reiki. E eu faço uma referência especial à sensei Elizabeth Carvalho, que foi o veículo, o instrumento para que eu chegasse até o Reiki e ao Instituto. Agradeço ao apoio, paciência e competência do Samuel, que é o dirigente do programa Consciência Próspera, que está fazendo a parceria com o Instituto nas gravações e transmissão deste evento. Na sequência, eu apresento a minha súmula curricular. Eu procurei fazer a súmula voltada para a temática dessa apresentação. Então, sou Francisca de Oliveira Cruz. Minha formação acadêmica na área da educação é mestrado acadêmico pela FGV, com a dissertação direcionada ao estudo do processo motivacional docente e sua influência sobre a qualidade do processo educacional. O doutorado pela UERJ em Políticas Públicas e Formação Humana, minha tese de doutorado teve como temática formação integral e emancipatória, tensões e possibilidades da gestão da educação em educação à distância. Minha experiência profissional, aposentada pelo IBGE, este renomado Instituto Brasileiro de Pesquisa, sou ex-professora da FGV e do FGV Online. Ali eu aprendi, foi a minha formação em educação à distância. Agradeço muito a esse polo de excelência. Atualmente, exerço a docência na UERJ, na graduação mediada pela tecnologia. Minha experiência espiritual. Sou expositora e dirigente de turma na doutrina espírita. Atividade que desempenho com muita responsabilidade, muita motivação, muito carinho e alegria. Quanto ao Reiki, minha formação em Reiki, desde o Shippingen, desde o nível 1 até o Shippingen, o doutorado, foi toda ela feita no Instituto e foi feita à distância. Né? Foi no todo o período de pandemia. 2 anos de curso intensivo.
Sou monitora nos cursos online do Instituto e tenho assim uma grande gratidão por poder ser atuante no grupo de Reiki à distância do GEIDE do Rio de Janeiro. Aqui, já começando a nova exposição, tem o título aqui da palestra, né, dessa apresentação, prefiro chamar exposição, reflexão, né, que é formação integral em Reiki à distância, entraves e possibilidades. Coloquei aqui o meu endereço eletrônico, se alguém quiser trocar ideia, perguntar alguma coisa, trocar figurinhas, estou à disposição. Bom, agora eu vou pedir só um pouquinho a paciência de vocês para eu voltar nesse primeiro slide. A escolha desses 2 livros de autoria de Johnny Carli foi intencional, é proposital. O primeiro, que vocês estão vendo, que é o Reiki como filosofia de vida, esta foi a minha maior motivação para me aproximar do Reiki. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Aqui do lado, temos Reiki Apostilas Oficiais, né, que contém, além, né, de uma parte filosófica importante, riqueza pedagógica e didática, passando por todos os níveis. O nível 1, despertar, o 2, a transformação, e o 3A, a realização. Então, prosseguindo, né? Aqui nós já vimos, que é o título. Aqui eu apresento para vocês a estrutura dessa apresentação. Nós vamos ter, primeiro, vamos falar sobre a formação humana integral em busca de significados. O que quer dizer isso? Depois nós vamos falar sobre a formação humana à distância, mediada, ou tem pessoas que preferem, em vez de chamar à distância, de chamar a formação mediada pela TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. E, por fim, nós vamos fechar falando sobre a formação integral em Reiki à distância, em busca de significados, e vamos falar sobre entraves e possibilidades. Bom, primeira coisa que eu fiz, eu voltei lá no mestrado e fui pegar uma definição apresentada pelo professor Paulo Mota, professor da FGV. Ele diz: a educação consiste num processo pelo qual o indivíduo adquire novos valores, reconstrói sua experiência e aumenta o grau de compreensão sobre si e sobre a realidade em que vive, ou seja, sobre o outro. Para nos ajudar mais um pouquinho, eu rapidinho fui lá no Google para resgatarmos um pouco dessa definição. Os valores humanos são os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Eles fazem parte da formação da consciência e da maneira de agir e se relacionar em uma sociedade. O que nós estamos pretendendo aqui é ver de que tipo de formação nós estamos falando. Lembrando que educação e formação humana são termos imbricados, né? Eles acabam trazendo o mesmo sentido. Bom,
aqui nós vamos falar que, grosso modo, nós podemos dividir a formação humana em duas grandes dimensões. Uma, que é a formação cognitiva, racional e técnica. Nós vamos ver até o final que ela é importante, ela tem a sua importância. Mas vamos dar um passo. Nós vamos falar sobre a formação integral, ou seja, a visão holística do ser humano, tratando tanto da sua dimensão biológica, mental, emocional, eu incluiria social, espiritual, né? Ele vai mais além, né? Ele tem uma abordagem holística integral. Prosseguindo, eu fui buscar aqui já no doutorado uma definição que eu gosto muito do Mésaros, que ele diz: educar não é a mera transferência de conhecimento, mas sim conscientização e testemunho de vida. É importante nós guardarmos essa definição do Mésaros. Então, a formação humana, como princípio educativo, visa o desenvolvimento e a emancipação do ser humano. A formação integral, no sentido espiritual, visa. Nós, espíritas, chamamos de evolução espiritual. No Reiki, nós utilizamos a expressão expansão de consciência. Bom, durante toda a história, os avanços tecnológicos promoveram grandes mudanças em todos os sentidos, em todas as instâncias da vida, especialmente no que se refere à educação, à formação humana. Então, quando diz que sempre, né, nós temos, por exemplo, Paulo, com suas cartas, tentando ensinar as leis divinas, olha, há quanto tempo isso? Então, educação à distância não é uma coisa de agora. Nós temos um autor, o Otto Peters, e vamos aqui observar essa data, 2004. Nós estamos em 2022, mas em 2004, a preocupação em termos mundiais já se dava com relação à educação à distância. E ele divide numa era pré-industrial, né, que era muito mais baseado em correspondência. Depois nós temos a era pós-industrial, né, que a partir de 1950 ela começa a se apresentar mais robusta, e aí começam, não no Brasil, mas começam a surgir no mundo as universidades abertas. E, por fim, já com a era da informação, nós temos aí o boom, né, da educação à distância. Estou pedindo para nós anotarmos essa data, porque todos os estudos a partir, um pouco antes e a partir dessa data, sempre nos sinalizam: a educação à distância veio para ficar, né? E aqui nós temos uma observação que diz: não se trata de considerar a educação à distância apenas como uma segunda via de cunho compensatório para quem não pode assistir à aula. Não. Os profissionais da educação, gestores públicos, gestores da educação, professores, todos os profissionais da educação não buscam uma educação mediada pela tecnologia como uma segunda via. Não é esse o objetivo. O que está em jogo
na civicultura não é tanto a passagem do presencial para a distância, e tão pouco da escrita e do oral tradicional para a multimídia. Não. E aqui nós vamos ter quem nos trouxe essas informações aqui foram as professoras Raquel Villati e Heloísa Oliveira, lá em 2005, professoras da UERJ. Então, aqui nós já encontramos no Brasil as universidades com esta preocupação. O que está em jogo, inicialmente, é a proposta pedagógica em educação à distância, que precisa ser construída em nível mundial. Essa foi a fala do Otto Peters, aquele que eu mostrei para vocês, lá em 2004. O mundo voltava os holofotes, os estudos na área da educação para estudar como nós daríamos conta de trazer, com a ajuda da tecnologia, né, uma educação, uma formação humana de qualidade. Né? E aqui nós já vamos entrando no Reiki. Né? Vamos buscar alguns significados e vamos tentar discutir quais são as possibilidades da educação à distância, possibilidades ininteráveis para o Reiki, né? Para a formação em Reiki à distância. E aqui, bebendo na fonte de Johnny de Carli, 2017, eu separei algumas citações por ele feitas. Né? O método Reiki é um sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém ou recupera a saúde. De que energia nós estamos falando? Nós estamos falando da energia primordial cósmica, da que vem de Deus. Então, fica complicado pensarmos que uma formação meramente técnica atenderia o desejado. Reiki é um sistema próprio para despertar o poder que habita dentro de nós, captando, modificando e potencializando energia. Funciona como instrumento de transformação de energias nocivas em benéficas. Então, como trabalhar isso, seja presencialmente, seja com a mediação da tecnologia, a educação à distância, ou um sistema híbrido. Né? Ainda peguei aqui que Sensei Johnny de Carli nos traz sobre expansão de consciência. É um redespertar da nossa ligação espiritual com o Criador. Esse aqui é um princípio filosófico do Reiki. Fazer crescer a consciência de amor e a capacidade de ajudar de forma incondicional. Pelo nosso trabalho, nós conseguimos buscarmos ajudar, né, tentarmos diminuir as injustiças sociais, né? Levarmos amor mesmo para quem precisa. Né? Então, vamos entrando nas possibilidades entradas. Eu creio que podemos entender já que a qualidade do processo educativo
ou da formação integral em Reiki independe da ação educativa ser na modalidade presencial, mediada pela tecnologia ou híbrida. Nós temos cursos na modalidade presencial que causam tristeza, né? Eu gosto da modalidade híbrida. Sempre eu trabalhei na FGV, que eu trabalho na UERJ, onde eu tenho uma parte mediada pela tecnologia, mas tem presencial. A minha formação em Reiki pelo Instituto ela foi híbrida. Ela foi à distância, mas as reciclagens, os encontros presenciais sempre foram postos. Bom, podemos concluir que a qualidade da formação integral em Reiki depende significativamente do sujeito da praxe pedagógica, chamado de professor, mestre ou sensei. Olha, não é que só dependa disso. Depende do gestor educacional, depende da tecnologia utilizada, que é extremamente importante. Aqui, para a nossa reflexão, nós estamos colocando em destaque essa figura, professor, mestre ou sensei. Tem um autor da área da educação, o Lucchesi, que eu utilizei tanto na dissertação quanto na tese. Com ele eu aprendi. Todo educador deve ter compreensão da realidade com a quem trabalha, para quem ele está ensinando, quem ele está formando. Comprometimento político. Aqui não no sentido meu partido político é esse ou não. Comprometimento político em querer construir um mundo melhor, um mundo de mais amor. Competência no campo teórico de conhecimento, em que atua, claro, sem competência não dá para ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, um bom reikiano, né? E a competência técnico-profissional. Isso aqui nós sabemos. Para mim, grande destaque do Lucchesi está aqui. Esses elementos todos se completam com uma habilidade que denominamos de arte de ensinar. De certa forma, é preciso ter paixão nessa atividade. É preciso estar em sintonia afetiva com aquilo que se faz. Eu não sei se esse autor é da leitura de com quem eu tive a minha formação em Reiki. Me parece que deve ser, né? Porque ele vai citar na sua fala algo muito parecido com o que Lucchesi nos trouxe. Né? Aí eu fui buscar o que nos diz, né, o sensei Johnny de Carli sobre isso. Ele nos diz, hoje em dia está muito fácil, rápido e barato conseguir um título de mestre em Reiki. Banalizou, né? No meio do Reiki, há muitos iniciados para poucos acabados. Eu diria, tem alguns que decoraram com uma aula, com uma carga horária reduzida, algumas técnicas, e se intitulam terapeutas ou formadores em Reiki. Né? Ser iniciado como mestre de Reiki não é uma garantia de compreensão do mérito, do método e da aquisição da experiência didática necessária. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso.
por tudo que nós estamos vendo, essa formação ela tem que ser ampliada, né? Então, nós temos. O que deve estar em jogo não é o crescimento em termos de escala, tantos alunos, um quantitativo absurdo numa sala de aula, e sim a qualidade dos processos educativos, né? Aí cada um tem que definir para si o que chama de qualidade em educação, né? O maior desafio dessa perspectiva educacional se constitui em esforços para a concepção do desenvolvimento contínuo da consciência crítica, isto é, da formação integral, contemplando a expansão de consciência. Não consigo ver de outra forma, né? Vocês vão entender porque eu fiz um agradecimento especial à Elizabeth Carvalho por ter me trazido para o Instituto. Finalizando, eu fui pegar uma citação de Sensei Johnny de Carli, está na página 150 daquele livro da apostila. A maior sala de aula está aos pés de uma pessoa que ofereça bons exemplos. De nada adiantam teorias e exemplificações se não formos bons modelos. Então, é isso. Além das técnicas, quando forem preparar suas aulas, seus cursos, eu acho que compensa refletir um pouco sobre esses ensinamentos, né, que nós recebemos agora. Não dá para ser uma formação meramente cognitiva, racional. Ela tem que ser integral. Ela mexe com a energia primordial, cósmica. Ela tem um objetivo. O reiki tem um objetivo, né? Eu não escolheria para ser meu mestre de reiki alguém que os seus comportamentos, seu modo de vida fossem diferentes do que eu aprendi na doutrina espírita. Eu não faria isso. Então, gente, aqui tem as referências bibliográficas, um pouco, né? Os 2 livros do professor Johnny de Carli, do Lucchesi, Mesaros, Mota, do Otto Peters, da professora Raquel Villardi, da professora Heloísa Oliveira, né? Então, como nós iniciamos, aprendi isso na doutrina espírita, no Rei, sempre começar uma breve oração de gratidão e terminar também, né? Gratidão a vocês, gratidão ao Instituto Sensei Johnny e Rita, e que o Senhor da vida, Mestre Jesus e Mestres do Reiki, continue nos abençoando sempre. Gratidão, gratidão e gratidão.